Glória a Deus, queridas. Vocês estão lindas hoje. Mais uma vez, mais um culto Mulheres de Eclésia. E é uma noite muito especial. Mais uma noite muito especial. Porque está conosco uma mulher de Deus. Eu tive a honra de conhecê-la pessoalmente agora, mas já acompanho nas redes sociais há um tempo. Uma mulher que tem se levantado como um leão nessa geração, rugindo, batendo contra o sistema, batendo contra aquilo que o mundo quer impor, em nós mulheres principalmente. Uma mulher que Deus tem levantado para tocar corações, para curar feridas. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente daquilo que Deus já tem feito através da vida dela. Amém? Eu quero que você receba, você Igreja de Cristo Jesus, você IAP Vila Matilde, receba ela com muito carinho. Pastora Patrícia Fernandes, por favor. Pode ser melhor, porque nós estamos felizes que ela veio aqui. Ela veio de longe, só para estar conosco nessa noite. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, pastora. Fique à vontade, a casa é sua, amém? Deus abençoe. Amém, aleluia. Não sente ainda. Vira para essa irmã que está do lado e diz assim para ela: eu só não sou a mais bonita aqui hoje, porque você veio. Amém, pode sentar. Glória a Deus, que bênção. Eu estou muito feliz, pode sentar. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui no meio de mulheres tão lindas e tão abençoadas. Quem aqui não me conhece, nunca viu nenhum vídeo meu? Nenhum videozinho na internet? Poucas pessoas, porque eu soube que o pastor daqui é da mesma visão, né? E quando o pastor é da mesma visão, ele imprime fotos das ovelhinhas e coloca no banheiro. Vocês acreditam que eu cheguei numa igreja e estava todos os meus posts de ovelhas no banheiro feminino, pastora? Não foi aqui. Mas glória a Deus. Então, muita gente me conhece. Quem não me conhece, que nunca viu nenhum vídeo, ergue a mão bem alto. Então, para vocês que não me conhecem, eu preciso me apresentar. Por quê? Porque você pode facilmente pegar ranço de mim hoje. E como eu não quero que ninguém pegue ranço de mim, e que ninguém seja deselegante ao ponto de pegar o banquinho e sair de fininho, eu vou me apresentar logo de cara. E já vou dar as diretrizes do que vai acontecer aqui hoje, amém? Então vamos lá, pode colocar o slide, onde está a minha apresentação, para você saber um pouquinho quem sou eu. Não tem relógio aqui, gente? Vocês estão cometendo um crime. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é dar um microfone para alguém que tem TDAH e é sanguínea, num culto sem relógio. Vocês não têm noção. Olha lá quem sou eu. Bom, gente, eu sou Patrícia Fernandes. Sou cristã há 25 anos. Sou casada há 26 anos. Tenho 2 filhos. Meu filho mais velho tem 20 anos, já é pastor. E a minha menina tem 12 anos. Eu sou psicanalista, sou especialista em neurociências. E Deus tem me levantado, assim como a pastora muito bem disse, como uma voz profética no combate aos padrões do mundo. Então hoje aqui, se você não me conhece, possivelmente você pode ter uma estranheza com alguns assuntos que eu vou falar. Porque eu vou falar claramente as artimanhas do inimigo em querer roubar a gente da nossa identidade de filha de Deus. E algumas dessas coisas serão escancaradas. Sendo escancaradas, se você não me conhece, você pode ou se escandalizar, ou se ofender, ou achar que eu estou te julgando. Mas entenda uma coisa, tudo que sai desse altar não é julgamento, é exortação. A gente tem que aprender uma coisa, julgar algo é olhar para o teu fuço e falar: fulana, você fez. Quando eu uso uma rede social com quase 1 milhão de pessoas, ou quando eu estou aqui hoje com 700 mulheres, e eu estou trazendo um conhecimento, esse conhecimento é global. A mim cabe apenas trazer o confronto. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, e ele já está aqui. Amém? Então entenda, nós cantamos muitas vezes... Só um pouquinho para mim. Nós cantamos muitas vezes, como Maria...
que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Não canta? A boa parte da Maria? Só que a gente, muitas vezes, ouve algumas coisas e quando a gente não gosta, a gente pega o banquinho e se manda. E perde a melhor parte. Porque a boa parte é o final. É depois que você apanhou de direita e de esquerda e está meia tontinha. E o Espírito Santo fala, agora sim, filha. Agora vai lá que eu te encho de poder. Amém? Quem conhece meu ministério sabe, eu não vim aqui ensinar você a se vestir. Eu não vim aqui ensinar você a ser elegante. Eu vim aqui te ensinar a ser uma embaixadora de Cristo. E embaixadoras sem poder não são testemunhas. Então hoje aqui, quem tiver com expectativa, sede e fome, vai receber poder. Amém? A palavra de Deus diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas. Uma embaixadora de Deus, uma embaixadora do reino, é uma testemunha ambulante. E hoje eu quero te ensinar. Amém? Aqui está faltando as informações que eu disse, que é que eu tenho TDAH e eu sou sanguínea. Então, pelo que eu senti no louvor, o termômetro desse culto para virar vigília está altíssimo. Eu vou viajar amanhã, 5 da manhã, mas eu não tenho a menor pressa de ir embora. Porque quando a presença do Espírito Santo me pega, minha filha, não tem elegância que fique. Não tem baby hair, não tem mega hair, não tem babyliss, não tem sapato de salto, tem nada. Amém? Glória a Deus. Bom, eu trouxe o meu livro, vou apresentar para vocês. Esse livro com o título Você Não É Todo Mundo. Alguém já ouviu isso da mamãe? Alguém já falou isso para filho? Ah, mãe, mas todo mundo vai na festa do peão. Você não é todo mundo. O Senhor me deu esse livro com esse título, cujo subtítulo diz A Polêmica por Trás da Modéstia Cristã. Eu dei esse livro para Camila Barros, todo mundo conhece Camila Barros, e ela falou, puxa vida, né? Modéstia cristã está na Bíblia. Por que quando Deus levanta uma mulher para falar sobre isso, torna-se polêmico? E eu fiquei refletindo sobre isso. Por que o que eu falo está aqui na Bíblia e eu me tornei uma figura polêmica? Porque, infelizmente, o nosso adversário está nos roubando da essência. E a gente está tentando ser cristã, tentando ter uma voz, mas estamos sendo engolidas. E hoje vocês vão saber como estamos sendo engolidas. Então, esse livro é um livro que foi feito, o prefácio dele, quem escreveu foi o pastor Josué Gonçalves. Alguém conhece? O SOS Casamento. Eu faço parte da equipe dele hoje, de cura e libertação de mulheres. E ele escreveu o prefácio do livro, está riquíssimo. Nesse livro aqui você vai aprender a ser uma mulher que não apenas seja curada, mas como aprenda também a usar tudo aquilo que você carrega para curar mulheres. Vamos supor que você está aqui hoje com o sonho de começar um projeto com mulheres. Esse livro te capacita a fazer isso. Vamos supor que você tem um sonho de começar um Instagram e começar a quebrar cadeias, grilhões e começar a pregar e falar e a levar a palavra de Deus no Instagram. Esse livro te capacita a se transformar numa mulher apta a ensinar. Amém? Então, se você tem esse desejo, você precisa começar a ler aqui, porque a primeira parte desse livro é apenas te posicionando. Uma das coisas muito interessantes nesse livro é que ele tem um conhecimento sobre biotipos. Eu sei que isso a gente faz na internet, né? A gente vai lá e aprende na internet que a gente é ampulheta, pera, oval, retângulo, enfim. Cada uma de nós tem um biotipo. Eu, por exemplo, eu sou pera. Sabedora disso, por eu ser pera, eu sei que eu devo investir em algumas roupas, mas devo evitar outras. Por que é importante esse livro para você? Porque aqui você vai aprender a se medir, mas eu coloquei aqui em páginas coloridas, em fotos coloridas, os modelos para cada biotipo. Então você vai saber, olha, eu sou pera, deixa eu ir lá na página da pera. Ah, a minha saia é essa, a minha calça é essa eu não posso vestir. Você está entendendo? E por que isso é importante? Porque às vezes a gente vai numa vitrine, vê um vestido maravilhoso e fala, uau, que vestido lindo nessa manequim, eu quero para mim. Aí você compra o vestido e vem para o culto, igual uma piricrente.
Você chega no culto, uma piricrente, e você fala, nossa, mas na manequim estava tão lindo esse vestido, o que aconteceu? A manequim, minha filha, é 36. Ela não tem curvas. A gente que é pera e ampulheta, a gente tem curvas. E aí você coloca um vestido que está no manequim, achando que ele está bonito e que vai vestir bonito em você, e você vai ficar sensualizando, muitas vezes sem saber. Por isso que é importante você saber também ter equilíbrio. Eu sou pequenininha, mas todo mundo fala, não acredito, você parece tão alta no Instagram. Por quê? Estratégias de vestimenta. Uma ombreira, uma pantalona, uma calça cintura alta, uma amarração eleva as pernas, você fica mais alta. E eu quero que você aprenda isso, não que eu vim fazer isso aqui, mas no livro te capacita a aprender isso. Amém? Nesse livro também você vai encontrar QR Codes, que te levam, por isso que eu falo que ele é um curso ambulante, porque aqui você vai encontrar QR Codes que te levam a mensagens gravadas para você poder aperfeiçoar seu conhecimento. E no final, você vai passar 7 dias fazendo desafios comigo, tá bom? Para você poder aprender a ser uma embaixadora do reino de Deus, aprender muitos segredos que faz com que sejamos mulheres, ou melhor, que sejamos a Bíblia que as pessoas leem. Eu vou estar lá no fundo depois, autografando todos os livros, tirando foto com todo mundo que adquiriu o livro, tá bom? Então, veja bem, esse aqui é presente para a pastora Andressa, que depois eu vou autografar. Eu tenho que garantir o dela, porque eu não trouxe muitos, né? Não tem livro para todo mundo, óbvio, eu trouxe alguns, mas se você quiser, vai estar lá depois, a gente vai passar um tempinho juntas. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Pode passar o slide. Quem não me segue, está aí minha rede social, Patrícia Fernandes, OFC. Pode seguir enquanto eu bebo uma água. Pode fazer stories, depois a gente compartilha. Pode passar mais um. Vamos lá, gente. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até que ele venha. Essa palavra é muito conhecida, mas eu trouxe essa palavra porque antes da gente começar, eu preciso que você se conheça e entenda que nós somos essa configuração aqui. Passa para mim. Nós somos espírito, alma e corpo. Todo mundo aqui é convertido, aceitou Jesus, amém? Quando a gente se converte e aceita Jesus, a gente entende, então, que recebe o Espírito Santo em nós. Então, nós somos um corpo que carrega o Espírito Santo. Todo mundo tem convicção disso? Tem, porque essa é a primeira lição de hoje. Você tem que ter convicção de que você é templo do Espírito Santo. Ele habita nesse corpo aqui. E isso é um fato. Eu chamo o Espírito Santo de Todo-Poderoso. Então, todas as vezes que eu falar o Todo-Poderoso habita em nós, eu estou me referindo a Ele. Amém? Então, você é um corpo, uma casca, que carrega o Todo-Poderoso. Só que, Patrícia, você está falando isso agora para mim? E apesar de eu ser cristã há tantos anos, eu fiquei agora pensativa. Você está dizendo que eu carrego o Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo é a maior potência do universo. Maior poder que existe hoje habita em você. Então, por que é que eu tenho depressão? Por que eu tenho pânico? Por que eu tenho ansiedade? Patrícia, por que eu ainda escorrego no mesmo pecado com frequência? Patrícia, por que eu ainda tenho pecadinhos de estimação que eu não consigo me libertar? Patrícia, por que eu ainda minto? Patrícia, por que eu ainda tenho inveja das irmãs que estão avançando e eu estou ficando para trás? Patrícia, por que isso acontece comigo se você está dizendo que ele habita em mim? Esse questionamento faz sentido para algumas de vocês. Eu sei que faz. Porque todos os lugares que eu vou, o Senhor nos traz para que haja cura e libertação. O segredo de você entender o porquê é que você carrega o que é santo, mas ainda está se arrastando em alguns comportamentos, como a insubmissão, por exemplo, o empoderamento, tudo isso é que você precisa conhecer a configuração completa. Muitas vezes, as igrejas falham nisso, de trabalhar
e de nos mostrar explicitamente o poder da alma. O Espírito Santo habita em você, mas ele não está só. Existe uma alma em nós. E é na alma que estão todas as nossas inclinações. É na alma que estão todos os registros de tudo que passamos. Tudo aquilo que você passou na sua infância. Desde que você nasceu, tem um registro na tua alma. Mas, Patrícia, eu me converti. Jesus me libertou, tudo se fez novo. Eu não me lembro mais de nada, eu esqueci. Que mentira. Hoje eu vim dizer aqui para você que a primeira primícia de quem quer ser uma embaixadora do reino é arrancar a máscara de crente. Para de usar máscara. Para de querer ser aquilo que de fato você ainda não é. Nós estamos vivendo um tempo com igrejas cheias, mas fedidas. A igreja está lotada, mas está fedendo. E a pessoa olha para fora e fala, olha, eu sou do manto. E você não sabe o que está passando por dentro. A gente passa perto e sente um cheirinho. Aquele cocô escondido que ninguém mexe. Aquele pecado de estimação que a cada 5 meses ela cai de novo. Porque nunca foi curada. E aí a gente vê igrejas obesas de gente doida, de pessoas doentes. A nossa geração é a geração que temos mais transtornos emocionais dentro da igreja. E aí eu vim aqui para dizer para você, não subestime a tua alma, porque a tua alma que tem o registro de tudo aquilo que você viveu e passou na tua vida, ela pode detonar você. Você tem o Espírito Santo. Você tem o domínio próprio. Você tem aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, tudo isso é um fato. Mas a tua alma pode te governar se você não submetê-la a ele. O fato é que a gente passa anos na igreja. Tem mulheres aqui hoje que recebeu uma promessa há mais de 30 anos, você está se perguntando quando vai ser. E eu jogo essa pergunta para você. Quando é que você vai tirar a máscara e deixar o fedor subir? Quando é que você vai parar de querer ser a doutora, a pastora, a psicanalista, a missionária, a intercessora, a levita, se entupindo de título em cima de lixo? Você tem propósito, você tem chamado. Você tem visão, você tem estudo, você pode ter tudo. Mas entenda uma coisa, um cocô escondido que ninguém vê, ele fede por dias. E ninguém sabe onde é que está o fedor. Fica fedendo. Quando esse cocô entra em contato com o oxigênio, ele vira o quê? Adubo. E adubo floresce, adubo frutifica, adubo é vida. Você não pode mais acreditar nisso. De que, olha, eu aceitei Jesus, eu vou esquecer, sabe por quê? Isso é uma punição para você. Isso é escravidão, porque você vem para o culto e vê todo mundo sorrindo. Todo mundo adorando. Todo mundo com um sorrisão de meia boca. E você olha e fala, ei, eu estou debaixo da mesma unção, da mesma palavra, da mesma visão, eu venho nos mesmos cultos. Por que que eu ainda estou tão triste? Por que que eu não estou tão alegre quanto elas? Porque elas também não estão. Porque a grande maioria usa uma máscara. E eu vim aqui hoje para te ensinar a arrancar a tua máscara de crente. Quando você entender o que Deus fez na minha vida, o dia que eu arranquei a máscara de crente, você vai começar a entender que aquilo que você chama de sujeira, que aquilo que você chama de empecilho para o teu chamado, é a matéria-prima que Ele precisa para te fazer voar. Aquela sujeira que você não tem coragem de contar, é a matéria-prima que Ele quer que você faça florescer. Você entende isso? Nós não podemos esquecer o que passamos. Nós não esquecemos estupro, assédio, rejeição paterna, traumas de infância. Nós não esquecemos nada porque aceitamos Jesus, mas a gente aprende a lembrar sem dor. E quando a gente lembra sem dor, a gente gera testemunho. Não pode doer mais. Esse é o segredo. Mas eu tenho que me lembrar.
Aceitar a Jesus, receber o Espírito Santo não é pré-requisito para você esquecer. E eu arrisco, eu, Patrícia, a dizer que eu acho que nem Deus quer que você esqueça. Sabe por quê? Porque se você esquece, você não tem história. E se você não tem história, você não tem chamado. E se você não tem chamado e testemunho, você não vai fazer aquilo que a palavra pede. Porque existe uma criação que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Mas você é filha, uma filha sentada. Por fora a bela viola, por dentro um pão bolorento, que nem diz a minha avó. Mas eu sou filha, é filha. Só que ainda não tomou posição disso, porque tem vergonha de mexer no lixinho, tem vergonha de contar o que um dia foi, tem vergonha de contar que caiu em adultério, tem vergonha de assumir suas falhas recorrentes. O teu Senhor precisa que você seja escancarada para Ele. Escancarada. Eu estou aqui hoje, as pessoas olham para mim, como eu sou muito conhecida, as pessoas olham e acham que eu nasci assim, fluente, inteligente, sem nenhum problema. Eu sou filha de um esquizofrênico. Quem assistir depois o meu podcast com a Karina Bach vai saber toda a minha história, eu não consigo contar tudo. Mas eu sou filha de um esquizofrênico, eu fiz xixi na cama até 14 anos. Eu fazia xixi de pé e voltava a dormir, molhada muitas vezes, de medo de levantar, ir ao banheiro e cruzar com meu pai. Eu cresci vendo trabalhos de macumba na minha cozinha. Eu cresci vendo padres exorcistas tentarem exorcizar o meu pai com crucifixos gigantes. E eu fazia xixi aonde eu estava, de pavor. Eu cresci sendo conhecida na escola como a filha do doido. Por isso eu não era digna de nada. Eu apanhava todos os dias na hora da saída porque eu era filha do doido. Cortavam o meu cabelo, cuspiam em mim, colocavam um chiclete na minha carteira. Por quê? Eu fazia alguma coisa? Não, eu tinha 8 anos. Mas eu era filha do esquizofrênico. E naquela época, 40 anos atrás, esquizofrenia não era hoje esse status que tem um transtorno psiquiátrico. Não. Esquizofrenia é loucura, doideira. E eu era filha dele. Isso me gerou traumas terríveis, ausência de paternidade, e eu cresci debaixo de pavor. Me casei com meu marido aos 22 anos de idade. Não tinha coragem de vestir um baby doll, uma camisola, porque vai que entra um bandido e me estupra. Você consegue imaginar o nível de neurose de uma pessoa? Era eu. Vai que um dia entra um bandido e me vê de camisola. Eu era aprisionada com medo do olhar das pessoas. Essa era eu. Uma das pessoas talvez mais improváveis de estar aqui hoje falando com você. Mas um dia, e no final eu vou terminar de contar, eu descobri o segredo que eu quero passar para você. Amém? Hoje eu vim aqui te ensinar a arrancar a máscara de crente. E a deixar de ser uma cristã para ser uma embaixadora. Porque infelizmente o termo cristã hoje virou status. A gente vai lá no Instagram e vê uma influenciadora dizendo, a bio dela está escrito, cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ministro de louvor, signo de touro. E aí você olha na bio dela e a foto dela está assim, ó. E ela é cristã. Então hoje eu quero que você entenda que você é cristã, mas você tem que avançar um pouco mais. Você tem que ser uma embaixadora do reino de Deus. E embaixadoras do reino carregam a presença, o perfume e o poder. Amém? Pode passar o slide. Há mais ou menos 1 ano, eu fiz um vídeo sobre pornografia feminina. Porque houve um aumento significativo de consumo de sites pornográficos por mulheres após a pandemia. E quando eu fiz esse vídeo, apareceu muitas pessoas, mas uma delas me chamou a atenção. Uma mensagem no meu direct. Pastora, ou você fala comigo, ou eu vou tirar a minha vida hoje. E era uma mulher verificada e famosa. E claro que eu vi a mensagem dela e falei, minha irmã, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? E ela me disse, você foi a única mulher cristã que eu escutei falando escancarado sobre esse tema.
E eu preciso te contar uma coisa. Eu sou pastora, como você sabe. Eu cuido de um departamento de 2.000 mulheres. Mas eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Eu vou para Monte, Patrícia. Os gravetos acendem. Eu faço conferências e o fogo cai. Eu sou cheia do Espírito Santo. Só que a cada 5 meses, no máximo, eu vou lá e volto ao vômito. Eu não consigo passar de 5 meses. Faz 15 anos que eu peco, me arrependo, sinto a misericórdia do Senhor, me levanto, continuo. Passou 5 meses, eu vou lá revirar as bolotas dos porcos de novo. Eu vou lá de novo ver pornografia. E com isso você sabe que vem outras coisas. E ela me disse, eu preciso saber o que eu tenho que fazer porque eu não aguento mais, eu sou uma mentira. Eu faço conferências internacionais, eu tenho 2.000 mulheres debaixo do meu comando, mas eu sou uma farsa. Eu não consigo, assim como um drogado, eu não consigo ficar mais de 5 meses sem ver pornografia. E então eu fiz uma enquete no meu Instagram. E perguntei para as meninas que me seguiam, na época eram 600.000 mulheres. E eu perguntei, meninas que me seguem aqui, quem passa problemas na área de imoralidade sexual? 70%. 70% das meninas tinham problemas ainda, apesar de cristãs, na área de sexo. Imoralidade. Só que, pasmem vocês, dessas 70%, mais de 2.000 eram líderes. Mulheres que pegam o microfone para ministrar. Missionárias, adoradoras, intercessoras, pastoras. Mais de 2.000. Dizendo para mim, eu também. Patrícia, eu também. Eu tenho o mesmo problema. A cada tempos em tempos eu caio. E aí eu fiquei tão perplexa quanto vocês. Porque a gente acha que isso não vai acontecer do lado de cá. A gente acha que só está aqui quem não tem nenhuma sujeira, nenhum pecado, nenhum deslize. E eu fiquei boquiaberta e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu falo sobre sensualidade, mas isso aí já é muito para mim. E aí eu entendi uma coisa, que tudo aquilo que o Senhor nos traz é porque Ele nos quer aperfeiçoadas nisso, para que a gente possa ajudar pessoas. E eu fui orar. E o Senhor me levou em Efésios 5,18. E Ele me disse, aqui está dizendo, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Mas assim, de tudo isso, Ele falava, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A minha igreja, filha, precisa voltar ao primeiro amor. A minha igreja precisa voltar à prática da igreja primitiva. Oração de madrugada e jejum. Porque senão, não vamos conseguir vencer. A minha igreja precisa voltar a se relacionar e a se tornar dependente do Espírito Santo, como somos dependentes da água. Porque senão não vamos conseguir. O Espírito Santo dizia, aonde você for, você tem que levar essa mensagem. Porque minha irmã, nós dizemos que oramos. Nós consagramos um cantinho lá da nossa casa e falar que eu vou orar todo dia. Só que a gente é Marta demais. A gente ajoelha para orar. 15 minutos. Ai, tem que lavar a louça. Ai, meu Deus, não sei o quê. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você levanta e vai fazer as tuas coisas. Eu não estou dizendo que orar 15 minutos é melhor orar 15 do que nada, amém? Mas o que eu estou querendo que você entenda é que o mesmo caminho que nós temos por dentro, espírito, alma e corpo, é o caminho da oração. Presta atenção nisso aqui agora, que é muito importante para você. A tua oração passa carne, alma e espírito. Primeiros 15 minutos, minha irmã, você só ficou na carne. Lembra disso? Carne, alma e espírito é o inverso. Espírito, alma e corpo, carne, alma e espírito. Para você acessar, para que o teu espírito receba do Espírito de Deus, você tem que permanecer. E 15 minutos você nem aquietou a tua alma.
Porque pela neurociência, a tua alma se aquieta após 15, 20 minutos. Não tem aquele louvor que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O coração só ouve a voz de Deus quando a alma se aquieta. Só que a alma não se aquieta em 15 minutos, porque os primeiros 15 minutos você está assim: Senhor, me perdoa. Senhor, abençoa a natação do meu filho, faz ele ganhar. Senhor, me ajuda a comprar aquela casa, me ajuda a fazer aquela venda. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Carne. 100% carne. Aí você levanta e vai lavar a louça. Aí você fala: eu não senti nada. Eu oro e não sinto nada. O céu não desce, essa mulher tá doida, porque eu oro de madrugada. Eu levanto 3 da manhã. Fico das 3 às 3h15 e não sinto nada. Minha filha, você nem acessou a alma. Depois que você fica uns 20 minutos só ali, se arrependendo, na carne ainda, lembrando do teu pecado, que isso é carne. De repente você começa a chorar. Aí você fala assim: Senhor, eu não quero mais casa, não preciso, eu só quero a tua presença. Senhor, que meu filho perca, o que importa é o Senhor. Você muda o teu discurso em fração de segundos. Porque aí sim, você está quebrando a tua alma. Aí sim, você está submetendo ela ao que é santo. E aí você vai ouvir as diretrizes do céu. Não adianta fazer esse devocional meia boca. Acorda de manhã, abre a Bíblia, coloca um louvor, lê uma palavra. Adianta, claro, não vou desvalorizar. Mas isso aqui que você está fazendo não é mais do que obrigação de um crente. Ouvir louvor no carro? Não, eu tenho comunhão o tempo todo. Eu oro em línguas no carro, eu ouço louvor no carro, e eu faço devocional todas as manhãs, eu oro para comer e oro para dormir. Nada demais. Não é mais do que a tua obrigação. Você quer ver o sobrenatural? As pessoas perguntam muito para mim: como é que eu faço para ter unção? Unção tem preço. Unção tem preço, e preço é oração, intimidade, relacionamento. Unção é o extra das 10 virgens, das 5 virgens que tiveram. As 10 estavam aqui na igreja. Imagina hoje eu convidar 10 de vocês para as bodas. Levanta aí 10 mulheres que é crente, que tem o Espírito Santo. Levantou 10, dentro da igreja, batizada e cheia do Espírito Santo, amém? Só que 5 foram lá. E além das lamparinas acesas, pegaram um pouquinho de azeite reserva. 5 tinha reserva, fiou no bolso. Vai que... As outras 5 levaram apenas a lamparina. Demorou para acontecer o casamento. Quando o noivo chegou, a lamparina estava se apagando. As que não tinham mais azeite, viram que não ia dar tempo, falaram o que para as outras? Nos dê um pouco. Aqui não, minha filha. Sabe por quê? Existe algo que você dá. Existe algo que é só teu. Salmo 23 diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Na madrugada você recebe azeite para transbordar. Mas é para transbordar em quem tem fome, sede e desespero pela presença. Os acomodados, infelizmente, não sentem nada. Por quê? Porque nem sequer se preocuparam com o extra. Não tem oração extra. Não tem jejum extra. Você fala de jejum, esses dias eu fiz um vídeo sobre jejum. Eu li o seguinte comentário: pastora, me poupe. Já não basta falar sobre roupa, que é ridículo. Agora vai falar de jejum? Que evangelho antiquado. Agora jejuar é antiquado? Se você quer receber unção, você vai precisar passar um tempo com o teu Senhor. Madrugada, para mim, é melhor. Mas se não for de madrugada, que seja um período em que você... Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Tira um tempo até que Ele venha. Amém? Isso é tempo com o Senhor. E o Senhor me dizia: vai e ensina a minha igreja a voltar aos padrões da igreja primitiva, oração de madrugada, jejum e renúncia.
O tamanho da tua renúncia é o tamanho da tua unção, você sabia? E hoje a gente vai aprender sobre isso. Nós precisamos aprender que a nossa alma tem um poder de nos sabotar e de startar gatilhos que podem sim nos fazer prisioneiras apesar de pastoras, apesar de crentes e líderes. Por que isso acontece? Pode passar o slide. Isso acontece porque a nossa alma tem um inimigo. Pode passar para mim? Quem é o inimigo da nossa alma? Satanás. Satanás é inimigo da nossa alma. Só que, minha amiga, não pense que para ele te fazer cair, ele vai montar um andaime, te esperar subir e passar uma rasteira para você se esborrachar. Ele não precisa de nada disso. Satanás, para fazer você cair, ele precisa apenas de um psiu. Ei, você não perdoa, hein? Se você perdoar, você vai estar sem dignidade. Se dê um mínimo de valor, já sofreu bastante. Para com isso. Não perdoa. Não vai lá no final do ano. Você vai encontrar com essa pessoa para quê? Para se humilhar? Chega de humilhação, você virou essa página. É assim que ele destrói você. Você é filha, tem uma promessa. O Senhor disse que eu vou pregar, mas faz 30 anos. Enquanto não perdoar, você não vai pregar. O nível da tua renúncia é o nível da tua unção. Guarda isso. Satanás, para te derrubar, basta um psiu. Ei! Qual é o problema de você aceitar uma cantada? O teu marido não te elogia, ele é um ogro. Olha só o teu marido. Ele não fala que você tá linda. Ele não fala nada. Agora o personal tá falando que você tá maravilhosa. Alguém lá no teu trabalho tá dizendo: ei, essa roupa deixou você, ó, arrasou, hein? Gostei. É assim que ele derruba você. Mas se eu caí em adultério por conta de um elogio, eu recebi mais de 23 mulheres dizendo isso. Líderes, hein? Estou falando de líderes. Eu caí em adultério por conta de um elogio. Patrícia, o diabo me fez ir para a cama com outro homem. Eu dou risada. O diabo não te leva para a cama, minha irmã, com ninguém. O diabo apenas sopra a lacuna que você tem aí, que é o cocô que ninguém mexe. O diabo apenas faz assim, ó. Psiu, ei, você merece ser amada. Você foi muito rejeitada. E olha esse homem, ele nem te valoriza. Ele está deixando a janela aberta, então vai ser feliz. É assim que ele age. Ele joga em você apenas aquilo que você carrega. Eu não aguento mais, eu sou rejeitada, eu estou com depressão, porque ninguém me ama. Eu tenho ansiedade, eu como demais. Eu não tenho autocontrole. Ele apenas está falando, você merece. Você sofreu hoje, vai lá, come. Ou pior ainda, vai lá e se satisfaça sexualmente sozinha. É isso que ele faz. Ele não precisa de grandes coisas para derrubar você e te afastar. Aí você se arrepende, vem aqui na frente, Jesus te perdoa sim, claro. Ele perdoa você. Só que na hora que você se arrepende, Satanás volta com a culpa. E é aí que ele te aprisiona. Ele dá uma jogada de mestre primeiro na lacuna que você tem. Você se lambuza no pecado igual uma porca. Você lembra que tem Jesus? Você lembra que tem o Espírito Santo? Você volta para cá chorando e arrependida. Na hora que você ajoelha, arrependida, ele sopra assim, ó. Mas daqui a um tempo você cai de novo, não tem jeito para você não. Você acha mesmo que você vai ser pastor um dia? Viu? Quem é você para orar para alguém, colocar a mão na cabeça de alguém? Você está doida? Daqui 3 dias está lá de novo vendo pornografia, fazendo sujeira. Aí ele te aprisiona. Porque daí ele separa você da paternidade. Deus está aqui do mesmo jeito. Querendo que você volte, que você se posicione. Mas você está assim, eu não posso. Porque eu vou cair de novo. Eu sou fraca. Não tem jeito para mim. Você consegue entender a artimanha dele? É dessa maneira que ele age. Então não podemos subestimar. Nós não podemos subestimar o poder que ele tem com a nossa alma. Enquanto a gente não aprende a submetê-la ao que é santo. Ele pode sim fazer você cair em adultério. Não, mas eu não caio, eu sou do manto. Ó. Patrícia, eu jejuo 24 horas. Eu não caio em adultério, não vigia para você ver se você não cai. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pensar estar em pé, cuide para que não caia. O elogio é um anzol. Se você morder, você morre. Então essas irmãs que caíram em adultério por conta de um elogio e disseram que foi o diabo que fez cair, não foi o diabo. Essas irmãs caíram porque elas deram um ouvidinho. Tá linda hoje, hein?
Aquilo entrou no coração e no dia seguinte ela já foi trabalhar mais bonita, mais perfumada. Ela se arrumou, porque entrou na vaidade. Ela já arrebita o popozão quando vai passar na frente da pessoa e dá aquela jogada de cabelo. Oi, bom dia. É dessa maneira. Porque se você dá o teu ouvidinho, você vai dar o resto facilmente. É desse jeito. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou trazendo aqui? Hoje é uma noite de reviração de lixo. Hoje é uma noite em que vai subir o fedor para o Espírito Santo cicatrizar. Aleluia! Chega de sepulcro caiado. Chega! Agora, para descontrair um pouquinho, que eu sei que essa primeira parte é pesada. Vigia, minha irmã, você que gosta de um doraminha. Não é pecado ver dorama. Amém? Ergue a mão quem gosta de um doraminha. Não sejais hipócritas, que Deus está vendo, hein? Quem assiste dorama, ergue a mão, sem hipocrisia, gente, não é pecado, eu não vou condenar você. Quem assiste dorama, 1, 2, ó, Deus está vendo. 3, ó. Quem não sabe o que é dorama? Algumas pessoas. Toda vez que eu falo de dorama, fica 5 minutos. Minha irmã, dorama é uma série coreana, amém? De um amor puro, de um amor ingênuo. Eu fiquei sabendo que para sair um selinho leva 5 meses. Vocês viram que elas gostam. Veja bem, não há problema nenhum em ver dorama, não é pecado, tá bom? O problema do dorama é que o homem de lá é perfeito. E o seu não é. Quem aqui é casada? Você fica 5 horas por dia vendo um coreano. Chapadinho. Coisa mais linda. Ele tá andando com a mulher assim num dia ensolarado. Quando de repente ele avista, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal. Ele arranca o guarda-chuva do bolso. É uma pequena nuvem, mas a esposa, a amada dele, não pode tomar chuva. O coreano tem um guarda-chuva no bolso em dia de sol. O coreano é aquele que se a bonitinha trupicar, ele tá deitado já. A minha amada não rala o joelho. É dessa maneira. Aí você fica 5 horas por dia vendo esse trem. Porque começa a ver um, quer ver o outro. Ai, será que agora beija? Ai, será? Ai, será? Ai, será? Né? Aí o seu marido chega, minha irmã. Aquela coisa linda. Ele arranca a camisa, bota um bermudão. Aí ele sai, senta no sofá, pega o controle. Amor, tá pronta a janta? Aí você olha para aquilo e fala, eu não quero mais. Eu mereço ser amada. O problema do dorama é você transferir para um homem real uma realidade injusta, porque nunca ele vai conseguir um padrão daquele, porque aquilo não existe. E aí você fica bitolada nisso, e nós que somos mulheres temos esse problema. Se você assiste muito uma coisa, você sonha com isso. Começou a sonhar, está na hora de renunciar ao dorama. Não vigia para tu ver. Logo, você está olhando para o teu marido e falando, nossa, por que eu casei com ele? Até ontem ele servia. Agora que entrou o dorama, você começa, não vai abrir a porta não? Grosso. Coitado, nunca abriu porta para ti. Você nunca se importou com isso, porque você também está de boa. Você não é dessas lady. Mas não, começou a ver dorama. Nossa, nem falou que eu tô linda hoje. Vigia. Você pode destruir o teu casamento por estabelecer em teu marido algo irreal.
uma cobrança irreal. E você pode sim deixar de gostar dele. Porque você vai pensar assim, não, eu quero um homem daquele. Eu recebi mais de 30 mulheres dizendo que vão pedir o divórcio por causa de dorama. Ai, não, mas é muito fraca uma mulher que faz isso. Gente, qualquer uma de nós estamos sujeitas. Você precisa entender, e aqui no meu livro eu também trago isso, que nós temos 5 linguagens de amor. Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu coloquei o teste no meu livro? Porque isso aqui é um guia de sobrevivência. Porque as 5 linguagens de amor salvou meu casamento. Eu estou casada há 26 anos. Só que eu namorei esse homem 7 anos antes de casar. Nós estamos juntos há 33. Só que na lua de mel eu malhei uma cadeira na cabeça dele. Sanguínea. TDAH. Sem Jesus? Pensa o que eu era. Então você precisa entender qual é a sua linguagem de amor. Porque quando você aprende a linguagem de amor sua e do seu esposo, você vai conseguir salvar o teu relacionamento. Você vai falar a linguagem dele e ele fala a tua linguagem. Amém? Linguagem de amor do homem. Vou dar só um spoiler. Ele quer se sentir o rei da cocada preta, entendeu? Então é assim, ó. Meu amor, se não fosse você. Olha. Temos homens aqui hoje, né? O seu marido, a maior linguagem de amor se divide em 2, na verdade. Não é maior, né? Ela se divide em 2. A primeira é palavras de afirmação. Você é o cara. Você viu lá se não fosse você? Você viu lá, amor, se não fosse você? É dessa maneira. Irmã, você consegue abrir um pote de palmito? Claro que consegue. Enfia uma faca, o dente, mas tu abre. Abre ou não abre? Mas não é para abrir. Você tem que pegar o pote de palmito e fazer assim. Amor, eu não consigo. Aí ele pega o pote de palmito e ele faz assim, ó. Aí, ó, facinha. O peito dele estufa na hora, ele vira pombo. A perna já abre um pouco. E esse homem já começa a andar pela casa como? Essa mulher não vive sem mim. Você está entendendo? É desse jeito. A gente tem que aprender a falar a linguagem de amor. Isso é uma outra pregação minha. Mas eu estou dando esse spoiler porque Deus às vezes manda eu falar sobre casamento, tá bom, pastora? Por isso que eu estou trazendo. Agora, qual é a outra linguagem de amor do homem? Toque. Sexo mesmo. Então, minha irmã, apesar de você só lembrar disso 2 vezes no mês, e da maneira que isso vem e vai embora assim, né? Lembrei, esqueci. Apesar disso, o teu marido precisa que você deseje ele. Porque para o homem, o sexo é uma linguagem de amor. Então, quando a mulher demonstra que quer, ele se sente amado. Quando você faz por fazer, pagando pedágio, não. Você está entendendo a diferença? A mulher tem que demonstrar que deseja ele, intimamente. Vocês já viram lá? Naqueles programas de reino animal, como que a leoa faz com o leão? É uma sem vergonhice. Mas ela faz. Ela passa na frente do leão assim, ó. Ela ergue o rabo e fica. Não dá 3 segundos, o leão vem nhaque no pescoço dela. É dessa maneira. O seu marido, para se sentir amado, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, nunca tirar a honra dele. Ele pode estar desempregado, jogando videogame, e você ser uma executiva e ganhar 10 mil reais. Ainda assim, ele tem a honra de Deus sobre a cabeça dele. Isso é o princípio que você tem que entender de submissão e de honra. Quer acabar com a tua casa? Quer acabar com o teu casamento? Quer acabar com a tua família e criar filhos bananões? Tire a honra do teu marido. Não importa a condição que ele esteja hoje, se você é casada com ele, Deus tem uma coroa sobre ele de honra. E se você tentar tirar, você desmonta a tua casa. Papéis invertidos, famílias destruídas. Amém? Quer receber unção? Seja submissa. Submissão é princípio. Ah, mas eu não vou ser submissa não, eu não admito.
Ora até ser submissa. Amém? Jejue até ser submissa. Eu não consigo falar muito sobre isso, que isso é uma outra pregação, mas vamos lá, pode passar o slide. Quando a gente fala então sobre embaixadora do reino, não tem como a gente não ler esse versículo. 1 Pedro 2,9 diz que você que está aqui hoje é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O problema desse versículo é que a hipergraça só lê a parte A. Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa. Ninguém percebe ali que nós temos um verbo. E o verbo é imperativo, anunciar, que indica ordem. O verbo anunciar indica ordem. Eu coloco uma coroa na tua cabeça. Eu tirei você do lixão, eu não sei quem veio do lixão, eu vim. Do mundo. Eu resgatei você do lixão, Patrícia. Eu trouxe você para mim. Eu tirei os seus carrapichos. Eu coloquei uma coroa na tua cabeça. Eu te dei um reino, a fim de que você comunique isso. Não é esse oba-oba da hipergraça que diz: eu sou livre. Por isso que eu uso cropped. Eu sou livre. Qual é o problema de eu filmar meu agachamento? Não é assim. A hipergraça diz que você pode todas as coisas, porque ele só vê o teu coração. Deus ama o teu coração, mas o coração cheio de Jesus revela ele. Quem tem Jesus no coração não comunica lixo. Amém? Aqui está dizendo, eu tiro você das trevas para comunicar a minha luz, mas não é o que estamos vendo. Hoje nós vemos cristãs entrando na igreja, réplica daquelas cantoras de funk, idênticas. Ei, você não faz mais parte disso. Você faz parte de um reino. E hoje eu vou te ensinar então algumas coisinhas que nos separam de ter uma imagem e de ser a Bíblia que as pessoas leem. Nós precisamos parar de deixar rastro do encardido, minha irmã. Aqui está dizendo, para de comunicar lixo. Para de comunicar aquilo que eu já arranquei de você. Para de guardar o vestidinho a vácuo da balada que você fazia. Para, minha irmã, paga as tuas contas. Tem irmã devendo ovo de Páscoa na igreja de 2019. Eu fiz um vídeo sobre crente caloteiro. Tem crente caloteiro. Paga logo essa costureira, essa barra de calça, R$30, minha irmã. Não consegue pagar, não tem problema, liga pra mulher e avisa. Minha irmã, eu não esqueci não, viu? Eu tô apertada. Porque honra não tem preço, caráter não tem preço, moralidade não tem preço. Amém? Não deixa rastro do encardido. Não vá lá pro Instagram postar você louvando na igreja. Aquele videozinho lindo, você cantando. Aí a gente anda mais um pouquinho, vê um outro videozinho, você com a busanfa no agachamento da academia. Aí um outro videozinho, você está sensualizando na internet. Aí o seu vizinho fala, nossa, mas essa menina aqui é minha vizinha. Ela grita o dia inteiro com as crianças, parece uma doida. Isso é rastro do encardido. Amém? Pode passar o slide. Romanos 12 diz que não podemos nos amoldar aos padrões do mundo, mas devemos buscar a transformação pela renovação da nossa mente. O que é isso? Metanoia. Se você nunca leu, compre amanhã o livro Em Seus Passos, o que Jesus faria, o que faria Jesus. Esse livro foi a primícia da minha vida, porque todas as vezes que eu estava tentada a fazer uma falta de perdão, a derrubar a minha casa, a fazer qualquer coisa do tipo, eu pensava, Jesus faria isso? Minha irmã, você que está aqui que não perdoa, que tem ranço e que no final do ano nem vai na casa da pessoa. Eu não vou porque eu não posso cruzar com ela, ela não me desce. Em seus passos, o que Jesus faria? Você consegue entender o quão longe você está da unção?
Você consegue entender que você está aqui ouvindo a palavra, esperando a promessa cumprir, mas você não está fazendo o básico? Nós passamos anos na igreja com lixo. E hoje você vai tirar esse lixo em nome de Jesus. Pode passar o slide. Eu estou tentando correr porque eu sei que o Espírito Santo quer fazer algo grande aqui, mas eu tenho muita coisa para passar também. Olha só, rapidamente aqui, vou falar muito rápido. Todo mundo conhece essa mulher, correto? Essa mulher é uma mulher que representa um reino do mundo. O reino que ela representa é um reino qualquer, um excelente Reino Unido. O que é o Reino Unido perto do reino de Deus? Nada. Nada. Mas essa mulher, ela representa esse reino. E a rainha estabeleceu diretrizes para que todas as princesas do reino comunicassem o quê? Elegância, neutralidade e moralidade. Aqui no reino todo mundo tem a mesma visão. Ok? Para que não haja escândalo no meu reino, eu determino que as princesas façam uma lista de coisas. Eu apenas selecionei algumas. O que eu selecionei aqui? A princesa do Reino Unido só pode usar esmalte nude. Eu estou dizendo que nós, da Igreja do Senhor, não pode usar vermelho, preto e roxo? Não, gente. Você usa a cor que você quiser. Mas o que eu quero que você aprenda aqui é que ela está representando o reino do mundo e está renunciando coisas básicas. Amém? Apenas para quê? Para que esse reino não tenha uma imagem deturpada daquilo que a rainha quer. Correto? Aí o Senhor, na palavra de Deus, diz: ai daquele pelo qual vier o escândalo. Porque se você é embaixadora do reino, você não pode trazer escândalo. Você precisa entender uma coisa, principalmente nós que viemos do mundo. Você se converteu, a partir do momento que você anuncia, eu sou crente, seja no Instagram, seja para a tua família, os opositores se levantam esperando a tua queda. Você tem uma grande torcida de gente esperando você cair naquele lamaçal que você veio. Só que o Senhor Jesus espera de você o quê? Posicionamento. O Senhor espera de você o quê? Olha, eu vou ser a Bíblia que as pessoas leem. Eu vou neutralizar o máximo que eu puder. Eu vou me comportar o máximo que eu puder. Eu não vou corresponder aos padrões do mundo. Eu não vou seguir blogueiras. Eu não vou seguir essas cantoras de funk para não me influenciar. Porque eu não quero escandalizar o reino de Deus. E essa mulher, ela faz isso. Olha só. Ela não pode usar esmalte escuro. O Senhor pediu que eu renunciasse. Desde o dia que eu subi num altar e Ele me deu poder, que no final eu quero contar rapidamente, nunca mais o Senhor me deixou colocar batom vermelho e esmalte vermelho. Porque Ele me disse, eu te levo para curar. E para curar eu preciso que você esteja o mais neutra possível. E então eu renunciei. Sabe aquelas coisas que o Senhor fala pessoalmente conosco? Foi isso que aconteceu comigo. Não estou dizendo que é pecado, amém? Aliás, tudo que eu trouxer aqui não é pecado. Convém ou não convém, mediante a unção que você quer receber. Porque tem coisas que te separam da unção porque simplesmente colocam você como uma figura pejorativa, que não combina com o que é santo. Olha só, essa mulher, toda vez que ela vai usar uma blusinha, ela não pode, em hipótese alguma, mostrar o vinquinho. Você sabe o que é vinquinho? Vinquinho é teu seio espremido que não coube no sutiã e tá pulando para fora agora. Olha isso, o seu tá pulando. Mas olha só no seu, não olha da irmã não. A princesa não pode mostrar o vinquinho. A princesa também, jamais, em hipótese alguma, ela pode usar esse vestido aqui, ó. Pode passar o slide. O famoso vestido a vácuo. Vestidos e saias a vácuo, minha irmã. O que é isso? É aquele vestidinho de bandagem. Aquele vestidinho tamanho único. Tamanho único não é coisa para crente, é coisa do cão, viu? Vigia! É aquele vestidinho que você compra e vem pro culto assim. Paz do Senhor. Você não consegue dobrar nem o joelho, porque você está enlatada. Você está a vácuo. E o interessante desse vestido é que é o primeiro vestido que a gente encontra quando a gente dá um Google, moda evangélica. Você vai encontrar lá uma modelo fazendo um story assim. Vestido evangélico, R$ 199,90. A bonita tá de costa para vender um vestido. Minha irmã vigia com essas fotinhas de costa. Até aqui me ajudou o Senhor. Culto de ceia.
Ai, Patrícia, mas eu só quis mostrar a hidratação da cabeleireira Leila. Mentir é pecado. Patrícia, mas eu coloquei versículo. Patrícia, mas eu coloquei louvor. Eu não queria mostrar nada, Patrícia. Eu só queria fazer uma foto erguendo a Bíblia e dizer que o culto foi bom. Tá achando que tá enganando quem, minha irmã? Deixa eu dizer algo pra você. Foto de costas. Todo mundo sabe que não quer mostrar o versículo, nem o cabelo, nem o louvor. Você virou o bumbum pra câmera, você quer mostrar a bunda. Essa é a realidade. E a gente vê isso nitidamente quando a gente entra numa página de vestido gospel. As irmãs tá tudo assim. E eles escolhem as mais afortunadas, me enfiam um fio dental na bonita e ela fica assim. Vestido evangélico. Isso é comunicar o reino? Por isso é que eu digo que às vezes uma calça, às vezes não, uma boa calça é muito melhor do que um vestido que marca todas as suas curvas. Só que vigia com a calça também, minha irmã. Tem irmãzinha que só usa calça alfaiataria, só usa calça de linho, só usa calça linda, mas me enfia um fio dental. Aí você sai andando na igreja com aquela coisinha marcada no meio. Fio dental deixa pro marido. Pra igreja, pra sair de casa, usa shortinhos. Amém? O seu fio dental não é para ser evidenciado, para ninguém ver. Pode voltar lá na princesa. Essa princesa, ela sabe que o comprimento adequado de um vestido não é no joelho, gente. Vocês sabiam disso? O vestido reto, elegante, não é no joelho, ele é abaixo do joelho. Porque quando a gente senta, ele sobe 16 centímetros. 16 centímetros é meia régua. Aí você senta aqui na frente, mostra até o vasinho que você não queria que ninguém visse. O pastor pode até ver tua calcinha, isso é um disparate. Então a mulher elegante, ela sabe que o vestido não é no joelho. Aprendam a fazer a oração do espelho, gente. Oração de espelho, o que é? Ergue o braço, para não mostrar a barriga, ver se está tudo certo. Ajoelha, porque você veio aqui para orar. Que adianta colocar uma brusinha com decote na hora que ajoelha a gente vê o mamilo? Eu cansei de ver mamilo de irmã na igreja. E orando ainda. Ajoelha para orar com uma blusinha decotada. E outra coisa, vigia também. Tem irmãzinha vindo para a igreja sem sutiã. Minha irmã, bate um ventinho, você fica como? Você amamentou 2 guri. Tem 2 bicos desse tamanho. Aí você se acha no direito. Eu botei silicone para me libertar do sutiã. Vem aqui no louvor, aqui não, só na minha cidade, aqui não tem isso. Lá na minha cidade as irmãs cantam, bate um ventinho assim. O culto inteiro com o farol aceso. Vigia, irmã. O sutiã não foi feito apenas para sustentar, mas para cobrir. Ainda mais se você amamenta 2, 3, né? O bico fica maior. Essa princesa, ela não faz selfie. Proibido no Reino Unido. Reino Unido só pode fotos oficiais feitas pelo fotógrafo do reino. Por que isso acontece? Porque não pode haver espontaneidade. Porque a espontaneidade pode dar margem para comentários. Então lá no Reino Unido ela só faz a foto posada. Uma foto em que ele olha tudo, ó, tá tudo em ordem, não tá com o farol aceso, não tá mostrando nada, então essa foto pode ser postada. Amém? Lá não faz selfie. Agora, a gente pode fazer selfie? O que vocês acham? Claro que pode, tudo lhe é lícito, correto? O problema é a selfie da cristã de hoje. Hoje a maioria da selfie é como? E eu estou falando de cristã. Minha irmã, a famosa foto de biquíni, eu sei que muita gente detesta quando eu falo isso. Por quê? Porque algumas de vocês acostumaram tanto que só se acha bonita agora assim. E eu preciso dizer para vocês uma coisa. Boca é sex appeal. Boca é objeto de desejo. Você precisa entender isso, apelo sexual. Se não fosse isso, você acha mesmo que teríamos tantas blogueiras assim? Oi, gente. Olha, hoje eu fiz meu preenchimento, sabe? Tá um pouco inchado, mas logo desincha. Desincha nunca.
Ela foi lá no doutor e falou, doutor, eu quero a boca da Angelina Jolie. Ela saiu de lá com 2 linguiças toscana Aurora. Mas o problema da linguiça é que ela não guarda pra ela. Ela vai pro Instagram 3 vezes por dia. De hoje tá pago. Meu momento com Jesus. Ela não guarda esse bico. Eu sei que você gosta de fazer foto de biquinho, mas eu preciso te dar um recado. Houve uma pesquisa com homens sobre o que os homens pensam quando vê mulher, perfil de mulheres onde tem muitas fotos de biquinho. Se a mulher é solteira e tem no perfil dela muitas fotos de biquinho, os homens pensam assim, ixi, isso aí é fácil, se eu investir eu pego. Olha só. Agora, se a mulher é casada, complica um pouquinho mais. Porque se a mulher é casada, os homens pensam assim, olha só, o marido dela não está dando conta. Ela precisa de mais. Você já imaginou você cristã? Não tem intenção, mas faz, porque se acha mais bonita. Sendo vista como aquela que viu é a mulher do obreiro. Olha lá o obreiro, não está dando conta. A mulher dele fica 3 vezes por dia assim na internet. Você consegue entender a gravidade do que a tua imagem passa? Porque tudo que nós fazemos e usamos comunica algo. A foto de biquinho menospreza a sua imagem se você quer ser uma embaixadora do reino. Se para você tá bom como tá, amém, ok? Não é pecado. O que eu estou dizendo é, se você mudar o seu comportamento e se posicionar como alguém que carrega Cristo, você vai viver o sobrenatural. Aleluia. Pode passar o slide. Agora vamos falar mais um. Das raposinhas que destroem as vinhas. Minha irmã, você pode fazer alongamento de unha? Claro que pode. Mas precisa ser essa garra de galinha? Precisa ser uma unha. Presta atenção. Essa unha significa sexy, vulgar e macabro. Essa unha é a unha que foi eleita pela indústria cinematográfica no cinema para representar Satanás, demônios e bruxas. Alguém aqui já viu uma série cristã? Aparece um demônio. Que unha que está na mão dele? Essa unha. E o que essa garra de galinha está fazendo na tua mão? Não combina, porque o Senhor diz, olha, comunica as minhas grandezas. Seja a Bíblia que as pessoas leem. E você está aqui, obreira da casa do Senhor, com uma garra de galinha na mão. Uma unha que não é funcional, que não dá nem para lavar as coisas lá. Não adianta falar para mim que lava, que não dá para lavar, gente. Não dá para lavar. Se você aprendeu a lavar direitinho, igual a mamãe ensinou, você sabe que usa os dedinhos. Como que lava lá embaixo as dobrinhas com umas garras de galinha dessa? Não dá para lavar. E aí você é uma cristã fedida e porca, além de tudo. Só que não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Provérbios diz que como um anel no focinho de um porco, é uma mulher bonita, porém indiscreta. Infelizmente o que vemos hoje são porcas enfeitadas na igreja. Mulheres que seguem esses perfis de cristãs que estão um dia no manto e no outro dia está filmando o devocional de baby doll branco. E aí você olha para aquilo e fala, é normal. Os tempos mudaram. Eu também posso usar uma tomara que caia. Eu também posso fazer um bronze de fita e ir para o culto mostrando a minha marquinha. Afinal de contas, essa blogueira tem 7 milhões de seguidores e faz isso. E logo você tá uma réplica do mundo na igreja. Você consegue entender que essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra é para aquelas que querem realmente viver o sobrenatural do Senhor. Porque o nível de renúncia é alto. É altíssimo. Agora, vamos falar dos cílios vassoura de piaçava. Você pode fazer alongamento de cílio, minha irmã? Pode. Mas precisa ser esse tufo que você chega na igreja assim que ninguém vê teus olhos? Paz do Senhor, irmã. Oi? Paz. Você tá bem, irmã? Tô. Ninguém nem vê você. Você ganhou 2 olheiras. Você tá feia e ninguém tem coragem de falar. Faz alongamento, mas faça com equilíbrio. A palavra da cristã é equilíbrio.
equilíbrio. Sejamos equilibradas em tudo. Amém? Não precisa vir com 2 tufos em que a beneficiada é só a irmã do lado, que é ventilado o culto inteiro. Pode passar o slide. Vamos falar sobre academia? Quem aqui malha, treina, faz alguma coisa? Você pode e deve treinar, mas vigia. Sabe por quê? Porque a sensualidade entra com um olhar. Quando a gente começa a ir na academia, a gente vai toda capotada. Porque a gente tem vergonha de mostrar que a gente está com a bunda mole e com a perna murcha. A gente bota um brusão e vai lá. À medida que a coxa engrossa e o bumbum estufa, começa a aparecer um cropped. E você olha e fala, ué, mas lá é lugar disso, está todo mundo assim? Patrícia, academia é ambiente disso. Está todo mundo assim. Só que a palavra de Deus diz, primeiro que eu estou dizendo que você não é todo mundo, a tua mãe disse isso, amém? E a palavra de Deus diz que tem que haver diferença entre os que são e os que não são. Agora fala pra mim, você quer ser cheia de poder? Você quer ser cheia de unção para expulsar demônio? Você quer ter tua vida transformada do dia para a noite? Você quer ser uma mulher de poder? E aí você acha então que você vai para academia igual todo mundo de cropped com uma calça da Shein? Uma calça que nasceu lá no inferno, você sabia disso? Essa calça ela nasceu lá no inferno, só pode. Uma calça que te racha na frente, que te racha atrás, que sobe o teu bumbum de tecido de meia e é nude. Não tem coisa pior. Só que a irmãzinha ela vai lá na academia com uma calça da Shein porque tá todo mundo assim. Aí ela bota o celular aqui. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. E ela grava o agachamento com um louvor e posta com uma calça da Shein. Mas Patrícia, não tem nada a ver. Eu estou apenas treinando, eu sou personal, eu tenho que mostrar. Eu sou blogueira, eu tenho que mostrar. Senão eu não tenho parceria, senão eu não tenho trabalho. Esse é meu ofício. Cuidado, porque o ofício que você vende o corpo é prostituição. Tem que ter limite. Pode ser o teu trabalho, mas você vai renunciar àquilo que não corresponde aos teus princípios. Poxa vida, eu recebo cada coisa bizarra. Hoje não mais, mas eu recebia. Não vou. Não, Patrícia, vou te mandar uma linha praia. Você vai pra praia, você posta? Não. Por quê? Primeiro, vestimenta da cristã na praia é maiô e short. Doa quem doer. Essa seria a vestimenta adequada daquelas que querem carregar, comunicar o perfume de Cristo. Quer fazer, faz. Quer usar o biquininho fio dental e fazer um vídeo de costa, faz. Você tem liberdade para isso. O que eu estou dizendo é que tem que haver diferença. Se a gente vai num clube, tem 300 mulheres. As 300 estão de biquíni, mas 130 são cristãs. Vai dar para ver a diferença? E o Senhor está dizendo, sejais a Bíblia que as pessoas leem. Sejais a Bíblia que as pessoas leem, sem abrir a boca. Eu nunca fui na praia sem mostrar o meu popô e nem crente eu era. Porque isso é uma questão de moralidade, de costume, de ensino. Mas se você não teve esse costume e for difícil para você, apenas ore, Espírito Santo, eu quero estar dentro do teu padrão. Amém? Ele vai te ajudar. É aos poucos, gente. Não é assim não, imediatismo, porque a Patrícia falou, tudo vai acontecer. Não. Você ainda vai escorregar. Você ainda vai resistir. Você ainda vai se sentir uma alienígena na academia com uma camiseta cobrindo o capô de Fusca. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos mulheres. E a nossa anatomia aqui na frente é rachada. Só que esse racho ninguém pode ver. Não tem coisa mais bizarra e mais horrível do que uma mulher aqui louvando de legging, mostrando um capozão de Fusca. O louvor está na maior comunhão, na maior unção, a coisa mais linda do mundo, e ela está aqui, para a direita, para a esquerda, para a direita. Ninguém sabe para onde ela vai, porque ela está rachada. Ah, mas na igreja eu não vou, pastora. Eu só uso legging para ir na academia. Tá bom. E na academia, eles podem olhar o teu capô de Fusca? Na academia, os homens podem ver aquilo que faz parte de uma região íntima.
Região íntima, gente, se é íntimo não é para ser mostrado. Custa colocar então uma regata para cobrir e ficar elegante. Você não vai morrer de calor de vestir uma bermudinha ciclista, um top e uma regata. Só que você vai estar comunicando aquilo que você diz que carrega. Amém? Mesma coisa a praia. O dia que você colocar um maiô bem lindo, com shortinhos combinando, e ter a liberdade, assim como a Karina Bach falou para mim, Patrícia, é a maior liberdade que tem. Você entra no mar, você brinca, as pessoas olham e você sabe, é para olhar mesmo, porque eu sou diferente, eu sou de Jesus. Amém? Não queira se igualar ao padrão do mundo, sendo que a palavra está clara, você não é todo mundo. Aleluia! Pode passar o slide. Olha aqui para mim nessas duas imagens e me diga, quais dessas duas fileiras são fotos dignas de uma legenda e de um versículo bíblico? Hein? Qual dessa fileira é uma fileira que caberia versículo bíblico? A primeira, óbvio. Só que a gente vê na rede social influenciadoras que são cristãs e que têm ministério, infelizmente, postando assim. Por quê? Porque é o meu trabalho e se eu não fizer isso, eu não fecho parcerias. Cuidado, gente, porque você pode estar corrompendo princípios e perdendo a unção que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Amém? Tudo que eu trouxe aqui, eu sei que a gente ri muito, a gente se diverte. Eu corri bastante, porque da hora que eu entrei aqui, o Espírito Santo me disse que Ele quer derramar poder aqui hoje. E não há nada que me deixa mais deslumbrada do que sentir cheiro e fome pelo Espírito Santo. Quando a gente entra num lugar e a gente sente cheiro de um povo sedento, que quer mais de Deus, a gente quer deixar Ele agir. Então eu preciso que você hoje entenda que tudo que eu trouxe aqui é apenas para que você se desperte sobre algo. Pode passar. Primeiro, nós temos que reconhecer que não somos santas e que estamos muito longe de ser. Eu trouxe coisas aqui pesadas e coisas leves do dia a dia, mas coisas que estão parecidas com o mundo e não se parecem com uma mulher, que nem a princesa lá do Reino Unido. Sabe, é simples. Você não sabe como começar? Então vai lá no perfil daquela popozuda, que tem a letra A, que é cantora de funk famosa. Sabe quem é? A maior do mundo lá. Vai lá no perfil dela e olha para ela. Tudo que ela tem nela e tudo que ela faz, você vai lá e faz o contrário. É isso. Isso é andar na contramão do mundo. Ela está no topo do mundo e eu vou fazer o contrário. Você está entendendo? É dessa maneira. Se é difícil para você se espelhar em alguém, mas a princesa do Reino Unido é milionária. Mas a princesa do Reino Unido é chique. Mas a Patrícia só veste blazer, deve custar uma fortuna, eu não tenho dinheiro. Se é difícil para você se espelhar em alguém saudável, olha alguém que está no topo do mundo, que o mundo ovaciona, que o mundo aclama e faça o contrário. Aí você vai olhar para o teu guarda-roupa e vai falar, olha, essa calça tá legal. Essa blusa tá legal, eu não preciso comprar roupa. Eu só preciso vestir uma blusinha por baixo dessa camisa que vai ficar legal. Eu só preciso trocar o fio dental por uma bermudinha que vai ficar legal. Eu só preciso usar um casaco por cima desse vestido a vácuo para tampar as minhas curvas e vai ficar legal. Você está entendendo que não é sobre dinheiro. É sobre você andar na contramão do mundo. Porque a medida da tua renúncia é a medida da unção que você vai receber e isso é aqui hoje. Como é que funciona isso? Primeiro você reconhece. Depois a gente faz uma oração de renúncia. E depois o Espírito Santo te enche de poder. Como eu contei no início, eu sou filha do esquizofrênico. E eu sou uma menina que cresci debaixo de medo e do olhar das pessoas. Eu cresci apavorada, sendo julgada e eu ganhava todo o meu salário e gastava com presentes, porque eu tinha que comprar o amor das pessoas. Tudo que eu ganhava, eu comprava agenda, canetinha, para as minhas amigas gostarem de mim, porque eu nunca me achei digna de ser amada. Eu não conheci o amor de um pai, e quando a gente não conhece o amor de um pai, a gente tem dificuldade de reconhecer o amor de Deus.
Quando eu me casei, então, eu passei uma crise no meu casamento e fui para Jesus. E uma irmã veio orar na minha casa, uma irmã da Deus é Amor. Essa irmã veio orar por mim. E ela disse que Deus ia soprar o meu nome nos 4 cantos dessa terra. E que eu ia pregar a palavra de Deus, que eu ia ser usada por Deus, levando uma mensagem para milhões de pessoas. E eu tinha 22 anos, recém-convertida e neurótica ao extremo. Neurótica no nível hard. Vocês viram? Eu tinha medo das pessoas olharem e me fazerem mal, porque eu cresci debaixo desse olhar. Foi quando eu comecei, então, a entender e a buscar mais de Deus. E eu falei para o Senhor assim, é impossível o Senhor querer usar um lixo. Eu sempre fui rejeitada, por que o Senhor vai querer me usar? Por que o Senhor vai querer usar alguém tão desprezível como eu? E eu comecei a falar, bom, esse Deus, ele não pode fazer nada por mim se eu não comprá-lo. Porque eu achava que eu podia comprar o amor de Deus, eu não entendia que era a graça dele. Eu era convertida, mas eu não entendia que o amor de Deus era gratuito. E eu comecei então a me esforçar para que as promessas dele se cumprissem na minha vida, assim como eu fazia com as minhas amigas. Eu fiz 7 pós-graduações. Não porque eu era maravilhosa, porque eu era neurótica, você entende isso? Eu tenho pós-graduação em tudo que você puder imaginar que envolve mente. Eu sou especialista até em diagnóstico de autismo, trabalhei com autismo há muitos anos. Porque tudo que envolvia psiquiatria, eu queria saber. E eu comecei a estudar. E eu fiz 11 anos de canto. Porque eu pensei assim, meu Deus, vai que Deus vai me usar cantando. Então eu quero estar pronta também. Eu queria facilitar o caminho de Deus. Se Ele falou que vai cumprir, Ele não vai cumprir gratuitamente, porque eu não mereço. Eu tenho que comprar Ele. Como é que eu fiz isso? Comecei a orar de madrugada. Comecei a jejuar. Isso tudo é correto, mas a minha motivação era errada. Vocês entendem? Eu fazia não por amor a Deus, não para ser cheia de poder, porque eu nem sabia o que era isso. Eu fazia apenas com medo de ser castigada. O dia que aquela mulher entrou na minha vida e disse, o Senhor vai te usar, Ele quer você para Ele, eu falei, pronto, me lasquei. Agora esse homem vai me castigar. Era assim que eu via. Eu via Ele como um sargento, que se eu andasse em falso, Ele me matava. Eu morria de medo de morrer. Eu comecei então a estudar para me capacitar, porque eu falei, quem sabe assim eu vou valer alguma coisa para Ele. E eu comecei a estudar canto e comecei a orar e começou a nascer em mim então o desejo de servir. E eu vou resumir muito brevemente essa história, mas eu passei por 2 igrejas tentando servir. E nas 2 igrejas que eu passei, eu não fui aceita. Eu fui rejeitada. Simplesmente porque eu era inteligente demais, eu falava bem demais e eu cantava bem. Ah não, aqui no louvor não cabe você, porque só cabe as vozes que estão aqui. A sua voz é a primeira, vai dar muita concorrência. Fica aí, vamos ver. Um dia a gente te chama. E eu fiquei 8 anos querendo uma oportunidade e não tive. Igreja de 2.000 pessoas, hein? Igreja grande. Mas a liderança era vaidosa e viu em mim uma concorrência. Eu saí dessa igreja e fui para uma igreja de 89 pessoas. Uma igreja onde não tinha ninguém. Do dia que eu cheguei lá, eu me tornei líder de tudo, até líder do banheiro. Eu era líder do cultinho, líder do banheiro, líder da cantina, líder do tudo. Era uma igreja pequenininha, mas eu falei, Senhor, é aqui que eu vou ficar. Porque eu quero ser usada. Porque independente do tamanho da tua ferida, independente da tua lacuna emocional, se você orar e jejuar, você vai ser cheia de Deus. E eu era cheia de Deus. Cheia de lixo também. Mas eu era cheia de Deus. E então eu comecei e cheguei nessa pastora e disse, pastora, eu estou cansada. Desde quando eu me conheço por gente, eu sou rejeitada. As pessoas se intimidam com a minha presença, se intimidam porque eu falo bem, porque eu sou estudada. As pessoas se intimidam comigo e não me dão oportunidade, então eu vim aqui porque eu preciso ser usada por Deus. Eu quero começar um trabalho aqui. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. E eu comecei a contar para ela toda a minha história. Tudo que eu contei para vocês no começo, amém? Contei tudo para ela. E essa mulher disse, filha, fica comigo, nós vamos crescer juntas, a igreja precisa de você. E então, um belo dia, ela chega em mim e fala, olha, filha, a gente vai fazer um culto de mulheres. Eu quero que você faça o louvor. E eu vou pregar, amém? Amém. Seria a primeira vez na minha vida que eu ia
pegar o microfone para cantar mesmo sozinha. Até então eu só tinha sido back. E já tinha 11 anos de canto, hein? Mas enfim, seria a minha grande oportunidade. Então eu orei e falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero que a presença que o Senhor manifesta no meu quarto de madrugada aconteça nessa igreja. E só assim eu vou entender que o Senhor realmente tem um chamado para mim. Eu vou ficar de jejum 24 horas. Porque para eu pegar nesse microfone, era algo assim. Pensa uma pessoa orando há anos. Já fazia acho que quase 15 anos depois da promessa. Nessa data, aliás, fazia 15 anos depois que eu tinha recebido a promessa e eu nunca tinha tido uma oportunidade. Então eu comecei a jejuar para esse culto acontecer. E foi numa sexta-feira, e eu jejuei o dia todo, e quando começou o culto, eu fui louvar. Na primeira estrofe que eu louvei, eram 30 mulheres. De repente desceu uma glória tão grande de Deus, que era como se fosse algo palpável. Eu nunca mais vi isso na minha vida. Nunca mais, de verdade. Era como se numa neblina numa montanha. Eu via isso. Uma glória desceu, todas as mulheres foram tomadas, e eu, extasiada com os olhos desse tamanho, recebi algo que eu nunca tinha recebido. Eu fui cheia de poder. Eu arranquei o meu sapato e eu desci com uma autoridade que eu nunca tinha tido. Aquela menina pavorosa, com medo de tudo, desceu e começou a orar na cabeça das mulheres. E cada mulher que eu tocava, ou ela vomitava, ou ela despencava, ou ela era batizada pelo Espírito Santo. Naquela noite, as 30 mulheres receberam um toque de Deus, cada uma na sua área. Todas receberam. E eu voltei para o meu lugar. A pastora começou a pregar. E eu comecei a chorar desesperada, tentando entender: Senhor, o que foi isso? O que aconteceu? Depois desse dia, eu fiquei de banco e nunca mais fui chamada. Nunca mais aquela mulher me chamou. Ela dizia assim para mim: olha, filha, por conta de tudo que você passou com seu pai, eu preciso que você fique um pouco quietinha dos departamentos que você aparece. Fica só nos bastidores. É para a tua cura. E eu não estava entendendo nada. Só quem teve uma oportunidade de Deus usar e depois ficou no anonimato escondido é que sabe como a gente se sente. Você se sente um lixo desprezível porque você fala: o que eu fiz de errado? O que eu fiz, meu Deus? Será que aquilo tudo era coisa minha? Será que eu não devia ter feito? Eu estava perdidaça. Mas ela dizia para mim que eu tinha liberdade, então eu deixei fluir. E na verdade, naquela hora, não tinha nem controle, gente. O que aconteceu foi sobrenatural mesmo. Bom, eu fiquei sem ser chamada mais para cantar. Fiquei só nos outros ministérios da igreja. E depois eu vim saber que essa mulher desabafou com a missionária dizendo: se eu deixo a Patrícia ficar mais um culto daquela maneira, eu perdi a minha autoridade de pastora. Porque a unção que ela carrega eu não tenho. Ela com medo, porque as mulheres que participaram daquele culto começaram a pedir que eu voltasse a orar. Que eu voltasse a fazer novos cultos. As mulheres levaram irmãs para eu orar. Sabe o que ela dizia? Ela está em pecado, ela está de banco. E eu não tinha feito nada. No decorrer do tempo, eu fui observando e descobri, eu já era psicanalista, já tinha mais de 40 anos. Eu descobri então que essa mulher fazia parte de um perfil esquizoide narcisista. Ela era uma pastora narcisista. Ela tinha o controle e o domínio de tudo na igreja. O pastor, infelizmente, não tinha boca para nada. E eu comecei a observar que do dia para a noite ela ficou loira e só começou a usar blazer. E eu uso blazer desde os 14 anos. Isso aqui não é porque eu prego que eu uso. É a minha característica, eu uso há muito tempo. Essa mulher começou a ficar parecida comigo. E ela chegou aí numa farmácia de manipulação, se passar pela minha mãe, para pegar uma fórmula de colágeno que eu divulguei que eu usava. Ela começou a desenvolver o que chamamos na psicanálise de comportamento persecutório. Ela focou em mim e começou a me perseguir, apesar de dizer que me amava e que era tudo para o meu bem. Filha, lembra o que você passou com o teu pai? Eu não quero que você sofra mais. A mãe te ama. Era dessa maneira. E eu, ferida na alma, rejeitada, sem entender nada, eu fui colocada debaixo desse jugo e me tornei uma dependente emocional dela. Eu comecei a acreditar naquilo, mas ao mesmo tempo eu era estudada, então eu observava as coisas. Nesse meio de tempo, eu gravei 2 clipes para o YouTube cantando.
E eu tenho esses 2 clipes lá cantando. E apareceu um produtor dizendo: Patrícia, eu quero que você abra o show da Gabriela Rocha e do Fernandinho em Paulínia. Você topa? E eu, meu Deus, eu topo. Porque apesar de eu ser uma pessoa que tinha medo do olhar das pessoas por conta do meu pai, eu sempre fui muito destemida, extrovertida. Então eu encarava qualquer coisa e eu falei: vamos embora, eu aceito. Só que eu tinha que pedir a bênção para minha pastora. Porque é princípio. E eu cheguei nela e disse: pastora, eu fui convidada para abrir o show do Fernandinho e da Gabriela Rocha, eu queria que a senhora me abençoasse. E ela olhou bem para mim e falou: você? Que estranho, mas tá bom. Deixa Deus te usar, que dia vai ser? Aí eu disse o dia, e ela: amém. Deixa Deus te usar, filha. Ela batia e sorria. E eu fiquei feliz. E chegou um dia antes do evento, achando que estava tudo certo, que essa mulher tinha me abençoado, ela manda uma mensagem no grupo de ministério da igreja. E a seguinte mensagem dizia: amanhã, reunião ministerial. Quem não vier está fora de todos os ministérios da igreja para sempre. Era o dia do meu evento, o horário do meu evento. Ela não teve coragem, porque nós éramos uma família influente na igreja. Nós éramos uma família influente. Então ela não tinha coragem de dizer escancaradamente que ela não me queria em evidência. Mas ela precisava da gente. Só que ela não tinha coragem de falar: não, mas eu só quero vocês ali, eu não quero a Patrícia ministrando, eu não quero a Patrícia cantando. Então ela não tinha coragem de falar: eu não quero a Patrícia cantando no show da Fernandinha e da Gabriela Rocha. Porque esse não é o lugar dela, teria que ser o meu. A narcisista, o problema do narcisista é que ele é muito invejoso. E inveja, prefixo negativo in, invejo. O que é inveja? Eu não vejo essa pessoa prosperar. Eu não vejo essa pessoa avançar. Eu não quero ver isso. Eu nem quero ter o que ela tem, mas eu não quero que ela tenha. É dessa maneira. E o narcisista, ele é assim. O narcisista, ele coloca em você a culpa de tudo. E você começa a acreditar nisso. Então, ela fez isso e eu falei para o meu marido: e agora, o que eu faço? Eu vou perder todos os ministérios da igreja, e as crianças, e a cantina, e tudo que eu tenho lá. E ele disse: não, nós vamos. Você assumiu um compromisso e ela já te abençoou, você vai. E eu fui, e fiquei de banco mesmo. Aí eu fiquei desligada de tudo e me tornei apenas uma membro da igreja. Eu chorava quase todos os cultos. E pedia para o Senhor: Senhor, usa alguém aqui para colocar o microfone na minha mão, porque eu não me conformava. Era uma igreja com 80 pessoas, que já estava com 70, mas todos os cultos era CD da Cassiane. E eu tinha 2 clipes no YouTube. Era CD. Não tinha ninguém para cantar. Eu podia cantar no playback se não tinha músico. Por que ela não me deixava cantar? Porque eu não podia aparecer mais que ela. E então fiquei lá algum tempo, quando apareceu um homem que foi pregar. E esse homem começou a pregar e ele começou a andar daqui para lá. Ele foi um visitante, um pregador. E ele começou a entregar várias revelações. Quando ele vira para mim e fala: menina, olha aqui para mim. E eu olhei para ele e ele falou: você vai voar. E muitos vão se perguntar: de onde é que você saiu tão repentino que será? Você vai voar, o seu tempo chegou, eu estou sentindo o cheiro. Quando esse homem falou isso para mim, eu me ajoelhei no chão e comecei a chorar. Porque nessa data fazia 20 anos que eu tinha recebido a promessa. 20 anos em que eu recebi a promessa, mas que eu carregava a rejeição desde o dia que eu nasci. Dentro e fora da igreja. 20 anos em que as pessoas olhavam e me julgavam, às vezes pela aparência ou pelo nível que eu tinha de intelectualismo, enfim, não sei. Mas enfim, eu ajoelhei e comecei a chorar, desesperada, dizendo: obrigada, Senhor. Agora eu acredito que talvez o Senhor vai me usar, porque o Senhor usou esse homem. Quando eu caí de joelhos no chão, eu escutei um psiu. Patrícia, vem cá. Era ela. Essa mulher sentava aqui na frente, ela ergueu a cabeça e disse assim: vem cá. E eu fiz assim porque o homem ainda estava pregando. Não tinha acabado o culto. E eu fui muito constrangida, me arrastando. Dei o ouvido para ela, ela falou assim: olha aqui para mim. Eu sou a líder espiritual dessa casa, ok? Portanto, eu tenho a verdadeira revelação. Essa palavra não foi para você, Deus não vai te usar, esquece. Ela chegou ao ponto de neutralizar a profecia com o profeta no altar.
Quando ela disse isso para mim, eu olhei bem nos olhos dela. E quando eu fiquei indignada, ela olhou bem nos meus olhos e disse: é para o seu bem, filha. Entenda que eu sei de tudo. Quando ela disse isso, eu senti uma faca enfiada no meu peito. Eu peguei meu marido e os meus 2 filhos e eu fui para casa, disposta a nunca mais voltar naquele lugar. Só que eu cheguei em casa e travei uma guerra com Deus. Eu travei uma guerra terrível com o Senhor. Eu comecei a brigar falando: obrigada, viu? Porque o Senhor me enganou. Eu entreguei para ti a minha juventude. Eu tinha 20 anos, agora eu tenho 40. Eu entreguei tudo para o Senhor. E era tudo uma mentira. Eu acreditei numa palavra vazia. Era óbvio que ninguém ia me usar, era óbvio. E no momento que eu estava lá brigando com Deus, eu senti subir do solo um calor bem forte, que veio aqui, pegou o meu pescoço e eu achei que eu estava infartando. Eu estava tendo um AVC na minha cabeça, porque eu fiquei dura, travada, com um bafo quente no meu pescoço. E naquele momento que eu fiz assim, que eu entrei em terrível desespero, que eu achei que eu ia ter um troço, eu escutei: haha! Você achou mesmo que Deus ia te usar, filha do esquizofrênico? Satanás, depois de 20 anos, ainda tinha legalidade para soprar aquilo que era o meu lixo. Passaram-se 20 anos, eu era cheia do Espírito Santo. Eu tinha recebido poder para expulsar demônios. Eu orava, eu jejuava, eu era cheia, eu cantava. E ainda assim, a rejeição do meu passado que me acompanhou por 20 anos estava latente ali, aberta. E Satanás teve a legalidade de se materializar e rir da minha cara. Você achou mesmo que seria usada, filha do esquizofrênico? Nesse momento, então, o Senhor se levantou no meu quarto, porque eu achei que eu ia morrer. Eu acreditei na mentira do encardido. Eu entreguei os pontos ali e falei: para mim acabou. Realmente eu nunca vou ser usada. Eu acreditei naquilo. E eu vi o Senhor dizendo com alta voz: filha. Ou melhor, ele disse gritando mesmo: Patrícia! Eu disse que eu ia te usar. Mas eu não disse que ia depender de pessoas. Eu não disse que ia depender de igreja. Só ia depender da tua fé. De você colocar os pés sem ver o chão, mas eu não vi isso nunca. Você se entupiu de títulos porque não se sentia capaz. Você se entupiu de qualificações. Você ficou esperando oportunidades. Você ficou esperando alguém dizer: eis que eu te digo, venha cantar, filha minha. E a única coisa que eu queria era que você entendesse que eu faria sem nada. Eu faria apenas se você acreditasse. Eu teria feito, mas você em nenhum momento tirou a tua ferida. Você em nenhum momento tirou a gaze e deixou afora, explícita a tua dor para que eu pudesse curar. Nem eu podia acessar, porque o Espírito Santo, para mexer, ele tem que ser convidado. E então, eu me senti igual ao povo de Israel que caminhou 40 anos. Eu caminhei 20 anos. Debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, sem colocar a mão nela. Por quê? Porque eu tinha uma lacuna gigante aberta que me colocava como vítima de tudo. E o Senhor disse: eis que faço coisas novas. Eu vou colocar um caminho no teu deserto. Por misericórdia eu mostro que eu sou Deus na tua vida. E desde então eu fui para o Instagram e comecei a fazer vídeo. Só que eu não fazia mais vídeo como a doutora Patrícia, psicanalista chique e elegante, não. Que por fora era uma bela viola, mas por dentro era uma mentira. Eu fui para o Instagram e arranquei minha máscara e disse tudo o que eu era. E Deus começou a mandar 3.000 mulheres por dia. 3.000 mulheres dizendo: eu sou cristã e eu passo por isso. E o Senhor disse: é isso. É isso, porque eu preciso levantar você para um povo que está dentro da igreja, mas que está debaixo de jugo, porque fala que depressão é falta de Deus, fala que depressão é coisa do diabo. Está tudo errado. As pessoas se identificam por autenticidade, por verdade. Eu preciso que você arranque a tua máscara, filha, para que as mulheres se identifiquem e digam: olha,
Eu também tenho lixo, mas eu quero trazer à tona para o Senhor cicatrizar. Às vezes você fica aí se perguntando, qual é meu chamado? Para que é que eu nasci? Deixa eu te dizer, o teu chamado é a sucessão de dores que você vive desde o dia que você nasceu. Só que a diferença de você viver ou não o teu chamado é que quando você tira a gaze e deixa o Espírito Santo soprar a tua ferida, você ganha uma cicatriz. Cada cicatriz é uma peça de um quebra-cabeça chamado chamado. Cada cicatriz é a peça de um quebra-cabeça chamado chamado. O meu quebra-cabeça devia ter 1.800 peças, porque eu levei 20 anos. O seu hoje pode estar faltando só 2. Talvez aqui hoje você vem e libera perdão e completa. Pau! Agora eu te uso. Você está entendendo? Que se não mexer no lixo, Deus não vai soprar teu nome. Se você não ter coragem de rasgar a tua vida para o Senhor, eu não estou dizendo de confessar para ninguém, não. É dizer, Senhor, pode mexer aqui. Eu libero perdão para o fulano. Eu peço que me perdoe porque eu cometi adultério, caí em adultério com o ciclano. Você tem que falar nome. O que é uma terapia psicológica? A psicóloga fala 5 minutos, você fala 40. E você sai de lá leve porque você trouxe ao verbo um gigante que era sentimento. Somos curadas quando transformamos em verbo sentimentos. E o reino espiritual funciona por legalidade. A janela que você abre, você tem que fechar. Não é profeta que fecha a janela. Por isso é que hoje nós vamos fazer uma oração de renúncia para quebrar tudo. Porque hoje você precisa fechar a janela que você abriu e que sozinha você não consegue fechar. Hoje você vai falar em alto e bom som, eu renuncio e eu rejeito isso e isso. Hoje é dia de você trazer para fora o teu lixo. Não é dia de trazer à memória a esperança, é dia de trazer à memória o teu lixo. Porque é o teu lixo hoje, nesse altar, que vai se transformar em unção. Que você tenha coragem de arrancar a tua máscara e dizer, ei, eu sou filha do esquizofrênico. Ei, eu fiz xixi na cama. Ei, eu tinha medo de ser estuprada, eu tinha medo do olhar das pessoas. Mas tudo isso hoje eu falo sem dor. Porque eu gerei um testemunho que está salvando vidas. Aleluia, se coloca de pé. Eu preciso de 7 mulheres da equipe da pastora aqui em cima. Para eu orar, para me ajudar a orar pelas mulheres. 7 mulheres que estão em consagração para esse culto, estão em oração. Tem, pastora? A sua equipe de intercessão pode vir aqui. Você que está aqui agora, a partir desse momento, não se movimente. Porque tudo que você recebeu agora não adianta nada se você não fechar a janela e ir embora. Por favor, espere só mais 10 minutos. Eu não tenho noção do horário, mas espere mais 15 minutos. Vocês conseguem esperar? Veja bem. Eu vou fazer uma oração em alta voz e você vai repetir tudo o que eu disser. Para que você feche hoje a janela que você abriu. E à medida que você for fechando essas janelas, o Espírito Santo vai te enchendo. Amém? Aleluia. Repita assim comigo, todo mundo, todo mundo. Eu renuncio. Tudo aquilo que me separa da unção. Eu renuncio à imoralidade, à pornografia, à manipulação, à insubmissão, o empoderamento, a mágoa, a culpa, a rejeição, a falta de perdão, todo transtorno emocional. Eu renuncio à mentira, à inveja e tudo aquilo que me separa da unção. E eu te peço, Espírito Santo, me encha com teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração. Presta atenção. Eu vou orar aqui por elas enquanto o louvor estiver adorando. E vocês vão estar aí agora, trazendo à memória o reconhecimento da ferida que você tem. A medida da renúncia, a medida do seu lixo aqui no altar, é a medida da unção que você recebe.
Eu quero orar por todas as mulheres que estiverem aqui hoje. Eu vou convidar para vir aqui no altar. Todas as mulheres que estão na liderança de algum departamento, sejam pastoras e líderes. Ergue a mão, quantas temos aqui? Todas vocês depois vão vir aqui na frente. E conforme o Espírito Santo for me direcionando, eu vou pedir para vir mais mulheres. Porque nós somos em muitas mulheres e de fato não dá para vir todas. Amém? Espírito Santo, dá para... Aleluia, aleluia. Nós vamos louvar agora e feche os teus olhos. Traga à existência agora aquilo que você escondeu por anos. Oh Espírito Santo de Deus, nós te entronizamos aqui. Nós desejamos ardentemente a tua presença em nós. Nós declaramos que não somos nada sem ti. Mulheres aqui serão levantadas hoje como influenciadoras do reino. Mulheres serão curadas, perdoadas e absolvidas de culpa. Espírito Santo, pode louvar, pode louvar.